Noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Hoje o nosso tema é intervenção. Nós resolvemos abordar um assunto que aflige muita gente em vários hospitais desse Brasil afora, que é a drenagem de coleções abdominais guiadas por imagem. A gente sabe que muito lugar não tem isso, apesar de ser um método com excelente custo-benefício, né, que demanda uma expertise, e, para tanto, nós trouxemos aqui pessoas que são referências aqui em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, dessa abordagem. Nós vamos iniciar com uma aula do Dr. Paulo Marcos Viana Franca, médico formado pela Faculdade de Medicina do FMG, com residência em cirurgia geral, residência em radiologia pelo Hospital das Clínicas, depois fez especialização em beneficência portuguesa em São Paulo, é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Socorrice, e hoje trabalha nos hospitais Felício e Mater Dei. Além dele, vamos participar desse evento, né? O doutor Francisco Ribeiro Teixeira Júnior também é radiologista intervencionista, né, no Hospital das Clínicas e no Hospital Horizonte. Eu, né, que trabalho também em diversos hospitais na clínica CEL, bem como a doutora Raquel Sadala Mendes. Nós vamos discutir 3 casos, né, depois da aula do doutor Paulo, nós vamos discutir 3 casos, cada um abordando um tipo de abscesso. Nós vamos discutir os aspectos da imagem, né, e depois como cada grupo resolveu esse problema. Então, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Paulo Marcos, agradecer demais o convite, o honroso convite, para participar desse webinar, e vamos à sua aula, então, Paulo. Beleza, Rogério, obrigado. Agradecer o convite aí, principalmente a Luciana e ao Rogério aí, pelo convite para a gente poder falar um pouquinho. E o tema que a gente propôs aí foi a drenagem de coleções abdominais guiadas por imagem. Vou compartilhar minha tela aqui. Beleza. Apareceu para vocês Está aí? ótimo. Sim, Tá. está ótimo. Bom, então vou tentar falar um pouquinho, mais uma questão mais básica, assim, sem entrar em muito detalhe técnico, da questão de científica, de o que é melhor, quantos estudos tem, mas do jeito mais ou menos como eu raciocino diante de um pedido desse de drenagem de coleção, como que a gente, né, algumas técnicas que a gente pode usar, né, e alguns macetes também. Depois a gente vai apresentar os casos aí para discutir mais. Tá? Eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação, exceto que eu sou radiologista e radiologista intervencionista, então a gente acaba puxando a sardinha para o nosso lado, não tem jeito. Basicamente, o roteiro da nossa aula vou falar uma breve introdução sobre as coleções, as indicações e contraindicações, um pouquinho da técnica e a conclusão. Bom, enfim, o que é coleção, né? Por que a gente está falando de coleção abdominal? O que é uma coleção, o que não é coleção? Né, coleção é o acúmulo de algum tipo de líquido, né, na cavidade abdominal, seja na cavidade peritoneal, no retroperitônio, ou dentro de algum órgão ou em algum espaço virtual, né? Então é diferente de algum líquido livre, por exemplo, a ascite a gente não considera como coleção abdominal. Então tem que ser um líquido ali que está contido em algum espaço ali, seja ele já existente ou seja virtual. Só para mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Bom, então aqui a gente tem uma coleção, né, abdominal aqui vista no ultrassom, né, aqui é a coleção peritoneal. A gente pode ter coleção no espaço retroperitoneal, aqui uma linfocele aí, pós-cirúrgica, a gente pode ver os agratos cirúrgicos aí, ou dentro de algum órgão, né? Então todos esses a gente pode chamar de coleção, que é um acúmulo de líquido ali dentro de um espaço confinado no abdômen, tá? Então um abscesso hepático ali, a gente vai ver algumas características que são importantes. Bom, punção e drenagem, né? O que a gente chama de punção, o que a gente chama de drenagem, por que a gente está discutindo isso? Né? Classicamente, a gente precisa de punção para saber o que é isso. Né? Acho que, assim, pensando historicamente, quando a gente tinha uma coleção dentro do abdômen, a gente não tinha nem como saber o que estava acontecendo, nem ver isso aí. A partir dos métodos de imagem, a gente começou a ver isso aí, a gente precisa puncionar às vezes, né, para poder descobrir que tipo de líquido é esse e continuar o nosso raciocínio clínico, né?
Punção também pode ser terapêutica, né? Mas assim, o jeito da gente resolver as coleções, quer dizer, nossa aula está voltada um pouco mais para terapêutica do que para o diagnóstico. O jeito que a gente tinha de resolver isso aí era na faca mesmo. Então fazia uma laparotomia no abdômen e aí drenava aquela coleção, né? Claro que a cirurgia evoluiu ao longo dos anos, e a gente evoluiu para as técnicas minimamente invasivas, cirúrgicas, né? E a laparoscopia veio para isso, agora o robô, né? Então você tem jeito de não fazer uma incisão tão grande e conseguir drenar alguma coleção. A gente tem que lembrar também que os métodos de imagem surgiram ao longo desde a década de 60 e 70, e vem tomando espaço, né? E assim, do diagnóstico hoje é fundamental a gente ter os métodos de imagem. Aqui eu vou destacar dois, né? Que é o ultrassom, né? A ultrassonografia e a tomografia, aqui é o Gantry da tomografia aberta, né? A gente vê né, a questão tecnológica, como é que evoluiu, e obviamente a gente acaba evoluindo também na terapêutica, né? É o que eu sempre falo, assim, o intervencionista é o radiologista mais inquieto ali, que não aguenta ficar só olhando aquilo ali, né? Resolve sempre ir lá e cutucar e fazer alguma coisa, né? Então assim, a gente está falando, apesar da gente estar falando um tema, né? A gente estava falando aqui antes de abrir a sessão aqui, né? Que a gente está falando em 2023, né? Mas a gente tem relato aí de drenagem de coleção aí desde a década de 70, né? Então, trazendo um artigo do JAMA aqui, aliás, do New England, de 1981, falando da experiência de 5 anos, né? De um grupo americano, né? Então, a gente está falando que isso já era feito, né, em outros países, né? E aqui no Brasil também, de uma certa forma, desde a década de 70. Então, não estou falando nenhuma novidade, assim. Né? Então, se a gente consegue ver, a gente consegue colocar um dreno, a gente consegue fazer uma punção com uma certa segurança. Tá? Então é importante algum raciocínio, né, para abrir a nossa cabeça. Beleza, já sabemos o que é coleção, mas eu preciso saber o que é essa coleção, que tipo de líquido é esse que está ali. Então a gente tem os tipos de coleções, que são o abscesso, hematoma, linfocele, urinoma, né, etc. E isso tem a ver, o nome da coleção tem a ver com o conteúdo dela. Então, se for um abscesso, o conteúdo é pus. Se for sangue, eu vou chamar de hematoma, linfocele, eu vou chamar se for linfa, vai ser linfocele, etc, etc. Então, cada tipo de líquido a gente acaba denominando de uma certa maneira, e de uma maneira geral a gente denomina de coleção. Tá? Outra característica da coleção importante é a sua localização, né? A gente já sabe que ela está no abdômen, né? Ele englobando abdômen e pélvico. E pelve, né, no abdômen superior a gente vai ter o andar supramesocólico e o inframesocólico, as coleções pélvicas e retroperitoneais. Aqui só para lembrar uma imagem aqui, né, então a gente teria as coleções pélvicas aqui na cavidade pélvica, né, pelos ossos pélvicos, o andar supramesocólico, né, a gente pensar no meso como um divisor ali do andar superior do abdômen, né, o meso aqui, as coleções supramesocólicas, inframesocólicas, e atrás do peritônio, nessa parte de trás, é o retroperitônio. Né? A gente vai precisar de saber a localização para a gente pensar como é que a gente vai abordar essas coleções. Tá? E uma outra característica importante é se a coleção é uniloculada ou multiloculada. Né? Que eu já tinha mostrado essa imagem aqui. Então, uma coleção aparentemente uniloculada, aqui, né? Uma linfocele, provavelmente pós-operatória, e uma coleção multiloculada, também tinha mostrado, que é aquele abscesso hepático. Né? Então, são coleções, talvez eu vou pensar em outras abordagens para coleção, né? Outros raciocínios. Tá? Então, basicamente, eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas aqui. Né? Eu achei essa imagem aqui e eu acho que é basicamente por aqui. Então, é do the thing right e do the right thing. Né? Do the right thing, ou seja, fazer a coisa certa, é as indicações e contraindicações que a gente tem que saber também, né? E do the thing right, fazer a coisa de um jeito certo, né, é uma boa técnica, né? Usar a técnica de uma maneira correta, né, para a gente não cometer nenhum problema. Tá? Obviamente vão ter complicações, fazendo do jeito certo ou não, né? Mas obviamente você fazendo com a técnica correta, você evita as complicações aí, tá? Então as indicações, né? Como é que a gente vai raciocinar em cima de um pedido de coleção abdominal, né? Primeiro eu vou precisar saber se essa punção, essa drenagem é diagnóstico ou terapêutica. Às vezes a gente só quer fazer uma punção para saber o que é aquele líquido. Do ponto de vista clínico, aquilo não está bem claro, se uma ascite que ficou loculada, se é urina, se é pus, né?
e eventualmente isso pode ter uma consequência na terapêutica. Quer dizer, se for pus, a tendência é que a gente precise tratar aquilo o mais rápido possível. Se for uma ascite loculada, um hematoma, talvez a gente não precise. Então sempre ter esse raciocínio do que a gente tem em mente, se é para diagnosticar ou para terapêutica. Se for para terapêutica, provavelmente eu ou vou ter que puncionar e aspirar tudo, ou eu vou ter que colocar um dreno, tá? É, pensar sempre se o tratamento conservador e não fazer nada, às vezes é a melhor coisa. Né? Então, ficar enfiando a agulha no abdômen, né? A partir do momento que você pegou a agulha e enfiou na barriga do paciente, você tá correndo algum risco ali. Mesmo que seja uma agulha bem fina, num acesso tranquilo, né? A gente sempre tem que pensar se vale a pena, mesmo sendo uma coleção purulenta, se for uma coleção pequena, dá para tratar com antibiótico, paciente estável, de repente a gente tem que botar na balança se vale a pena mesmo. Né? E acho que isso é um pouco do papel nosso de dosar esse risco-benefício que às vezes o cirurgião não tem. E fazer só a punção, né? Ou só puncionar e tentar aspirar para diagnóstico, ou puncionar e aspirar tudo, ou se eu vou precisar colocar um dreno. Talvez seja mais seguro colocar um dreno. Então isso tudo tem que entrar no nosso raciocínio aí. Né? Obviamente, lembrando que a punção tem menos risco do que você colocar um dreno. Né? A punção é mais simples do que fazer uma drenagem. Bom, avaliar o paciente também é extremamente importante, né? Então, assim, qual que é o estado geral do paciente? É um paciente mais idoso, ele tem condição de fazer, né? É um paciente já debilitado, muita comorbidade, ou um paciente mais jovem, mais forte, né? Que tá no estado geral bom. Então, a gente tem que sempre julgar isso aí, né? Nem sempre a gente consegue ver o paciente antes do procedimento, mas é importante a gente ter em mente, né? O estado de coagulação do paciente. Então, tem um coagulograma para a maior parte dos procedimentos hoje em dia de drenagem, punção de coleção abdominal. Eu acho que é fundamental até para respaldo quando acontece alguma complicação, tá? Para quem não conhece, a CIRA, a Society of Interventional Radiology, que é a Sociedade Americana de Intervenção, ela tem um aplicativo tanto para Android quanto para iPhone, tá? Que tem esse aplicativo né, sinalizando com os guidelines aí de quando que você precisa pedir, qual antibiótico, qual remédio você precisa suspender para cada procedimento, tá? Ele enquadra os procedimentos em baixo risco, médio e alto risco, né? E o que você precisa fazer a partir dali vai ter a ver com esse grau de risco de sangramento ou complicação, tá? Então, para as drenagens de coleções abdominais, né, ele considera as drenagens de coleções profundas alto risco. Tá? O laboratório que ele recomenda é o RNI menor que 1,8, tá? É controverso isso aí, na maioria dos lugares que a gente vê a rotina é menor do que 1,5, tá? Mas aqui você já fica mais respaldado de fazer com 1,7, 1,75, né, 1,6, etc. As plaquetas maiores do que 50 mil, tá? E ele recomenda dosar de rotina, tá? Então sempre ter esse coagulograma de rotinas do procedimento, tá? A profilaxia com antibiótico é recomendada. Na verdade, a maior parte desses pacientes já vai estar tomando antibiótico, principalmente que a maior parte das drenagens que a gente vai fazer para drenagem de coleção de abscesso. Tá? Qual o tipo de anestesia que a gente vai usar nesse paciente? Né? Se a gente vai fazer só anestesia local, se a gente vai usar uma sedação, se vai precisar da assistência do anestesista, se a gente vai fazer com anestesia geral. Então, isso é importante você ter na sua cabeça, no raciocínio, quando você já tomou a decisão de fazer. Né? E conhecer o paciente, o estado geral dele, as comorbidades, é importante para dosar isso aí. Né? E aonde que a gente vai fazer esse procedimento? Né? Vai ser, vou precisar fazer lá no pronto-socorro lotado, cheio de gente, tem espaço, vai caber meu aparelho? Não vai. Né? Eu vou precisar fazer na UTI, né? O paciente está em isolamento, não está. Então, sempre a gente tem que ter em mente que isso é importante também. Isso faz diferença no resultado. Né? Eu acho que sempre que a gente possa fazer no setor de imagem, e o paciente tiver condições para isso, a gente fica mais tranquilo. Eu, pelo menos, fico mais à vontade, onde eu já sei onde as coisas estão, como é que funciona, etc. Né? E, além disso, no setor de imagem, a gente pode usar a ATC, né, que acho que é um grande diferencial para fazer qualquer tipo de procedimento. Né? Quando o procedimento está difícil, às vezes a gente usa a ATC para ajudar aí, né? E pode ser que a gente tenha que fazer no bloco cirúrgico e aí a gente vai ter outros problemas, né? Que o material vai estar lá, vai caber meu carrinho, vai ter o raio-x, né? Etc. Mas em geral a gente tem mais assistência do anestesista, consegue fazer com sedação, então isso ajuda. Então pensar aonde você vai fazer o procedimento também é importante. Né? Então, assim, acho que lembrar do papel clínico do radiologista nesse procedimento, nessa decisão, primeiro na tomada de decisão do procedimento, vai fazer ou não vai,
Segundo, o que que eu vou fazer? É diagnóstico terapêutico, vou só puncionar, eu vou colocar um dreno, né? E avaliar o paciente, ó, eu também concordo, mas esse paciente não tem a mínima condição de fazer nesse momento, ou devia fazer alguma outra coisa antes, ou pode ir direto para o procedimento que acho que ele tem condição, tá? A gente resolver isso aí, tá? Essa fotinha aí, para quem não conhece, esse aí é o Charles Dotter, esse aí é o que em 1964 fez a primeira angioplastia, né? Que foi considerado como louco na época, né? Foi o grande revolucionário da radiologia intervencionista. E a técnica, né? Para falar da técnica, né? Que é fazer as coisas certas do jeito certo, né? Então, basicamente é isso. Para você fazer do jeito certo, você tem que conhecer o seu material. Se você não conhecer o material que você está trabalhando, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, tem uma rotina, conheça o material que tem no seu hospital, porque isso é importante também, né? O catéter que a gente vai usar, hoje em dia a gente usa os catéteres tipo pigtail, que são indicados para isso, né? Assim, eu não indico fazer com gambiarra, sonda de Foley, tentar colocar. Acho que assim, não cabe mais em 2023 a gente não ter um tipo de catéter desse. A maioria dos convênios já cobre, mesmo os hospitais que têm SUS têm condição de adquirir. E conhecer o catéter é importante, né? Então são catéteres que a gente chama de pigtail, porque ele tem essa voltinha, isso vai ficar, depois que você colocar ele, né, ele tem essa parte de metal aqui dentro que a gente empurra, ele estica o catéter, e aí depois na hora que você tiver dentro da coleção, você tira essa parte de metal, ele volta e fica meio que travado ali nessa posição para ele não sair do lugar, né? Aqui eu coloquei 3 marcas mais comuns, né? Assim, nada de propaganda de ninguém, que são as marcas mais comuns que a gente vê, né? Que é o Resolve, o Dreno da Cook, que é o Dawson Miller, e o Urezil, né? Existem outras marcas no mercado aí também, todas são muito boas. Em geral, os catéteres são muito bons de usar, muito fáceis de usar. Eles têm uma porção que é hidrofílica, que desliza, então é mais fácil de passar o dreno, tá? Só mostrando o esqueminha, né? Vem o catéter, tá? E vem uma cânula introdutora ou de metal ou de plástico, né, para deixar o catéter mais firme, para você conseguir ter torque para empurrar ele, né? Depois eu vou falar das técnicas lá, pode fazer pelo fio guia ou pode fazer a punção direta, que é esse com trocar aqui. Você passa o metal dentro desse, depois passa o trocar nessa parte cortante com a ponta e você punciona direto. Aqui umas características do catéter que são importantes. Então, primeiro o diâmetro do catéter em frente, né? O frente é quanto maior, mais grosso. Então, o mais fininho é 5. O mais fininho que a gente tem aqui do Dawson Miller que a gente usa é 8,5 e o mais grosso é o 14, tá? Então, pensar em qual tipo de coleção que você vai drenar, qual líquido e pensar enquanto você vai colocar de catéter do mais fino ou mais grosso, tá? O comprimento do catéter, assim, em geral os catéteres são de 25 mesmo, a gente quase não acha catéter de 15, que é suficiente para chegar na maioria dos lugares, né? Mas tem que pensar nisso. Será que o meu catéter vai chegar lá onde eu preciso que ele chegue? Tá? E outra é qual é o fio guia que vai passar dentro dele se eu for fazer técnica com fio guia. Tá? Então, se o guia que eu peguei vai passar por dentro do catéter. O fio guia, como eu já falei, né, a maioria dos fios guias quando a gente vai fazer Seldinger, eu indico usar o fio guia ou fio guia teflonado ou fio guia Amplatz, que é um fio mais rígido, tá? 0035 ou 0038, tá? Tem gente que usa fio hidrofílico, mas eu não gosto porque ele desliza muito, você acaba perdendo a punção, tá? Em geral, os guias de 180 têm um comprimento, 180 de comprimento, né? Eles são suficientes para você conseguir funcionar e passar o catéter sem problema, tá? Uma coisa que eu indico que você for usar, principalmente os teflonados e o Amplatz, é que seja um guia com a pontinha J. Essa pontinha é mais molinha e desse jeito aqui, quando você empurra contra a parede da coleção, ele roda na coleção ao invés de furar do outro lado, porque aí você pode ter problema. Se você furar o outro lado, você atravessa a coleção e acaba lesionando outros órgãos. Tá? Então é importante essa pontinha J aí. E as agulhas, né, que a gente vai usar a agulha para punção, diagnóstico ou para passar o guia, né, que esse aqui é as agulhas com comprimento, o calibre é igual ao do Gelco, né? Então é o gauge, tá? Então 14 é o mais grosso e 22, 24 ali que a gente acha a maioria das agulhas de punção ali que são as mais fininhas. Aí é lembrar do comprimento da agulha que você vai precisar também. Essa agulha minha vai chegar no lugar que eu preciso, né? Então isso é importante. Basicamente, a gente tem 3 técnicas para fazer o implante do dreno, né? Então, a técnica de trocar, que eu vou montar aquele catéter todo que eu mostrei para vocês.
vou passar uma cânula para deixar, né, a stiffening cânula lá, eu vou deixar ele mais rígido e vou passar aquela parte mais cortante por dentro e vou fazer a punção direta. Né? Em geral, a gente costuma deixar esse tipo de técnica para fazer por ultrassom, porque eu tenho uma visualização em tempo real, mas dá para fazer por TC também. O outro tipo de técnica a gente chama de tandem, né? Que a gente, né, tipo essa bicicleta de duas pessoas, que eles chamam de tandem, né? Então por quê? Porque eu vou funcionar com a agulha fininha, vou ver quantos centímetros que eu entrei com essa agulha e vou saber o ângulo que eu entrei, e aí eu consigo vir com o meu catéter paralelo, eu já sei quanto que eu tenho que entrar e eu sei qual que é o ângulo que eu tenho que entrar. Eu entro aquele ali e faz o controle dentro da coleção, tá? E a última técnica, a técnica de Seldinger, né, já muito conhecida aí, para quem não sabe, Seldinger era um radiologista também que inventou essa técnica para as angiografias. Né, então a gente consegue funcionar com a agulha mais fina, né, então a gente funciona, confirma que está na coleção, com a agulha mais fina, passo um fio guia, né, eu tiro a agulha, posso passar dilatadores para ir aumentando o calibre desse trajeto, né? E por fim eu passo o dreno por dentro do guia e tiro o guia e o dreno está implantado no lugar certo. Como é que eu vou ver isso aí? Né? A gente tem, né, alguns métodos de imagem que a gente pode usar, né? Aqui eu deixei a radioscopia e a radiorressonância, vou deixá-las meio de lado porque a gente praticamente não usa. A ressonância porque é pouco disponível para fazer, o material tem que ser todo especial. Né? E a radioscopia, porque hoje a gente praticamente não usa para fazer punção, né? A não sei que seja um negócio muito grosseiro, uma lesão pulmonar, mas assim, para drenagem de coleção é pouco útil. Então eu vou usar basicamente ultrassom e ETC. Quando que eu vou escolher um ou outro? Né? Quais são as vantagens? Né? A ultrassom é mais disponível, né? Ele é transportável, qualquer lugar tem um aparelho de ultrassom. Né? Eu posso transportar ele para o CTI, para o bloco, eventualmente até para a sala de TC, se eu quiser fazer na TC e no ultrassom. E eu consigo visualizar tudo em tempo real. Então eu vejo minha agulha entrando, se ela está no trajeto certo, se eu estou no lugar certo. Tá? Qual que é a grande vantagem da TC? A melhor visualização de todas as estruturas, né, em geral. O ultrassom a gente tem a questão da janela, se tiver gás na frente atrapalha, se tiver osso na frente atrapalha, então com a TC eu tenho menos esse tipo de problema. Né? Eu tenho outras janelas alternativas que eu não teria por ultrassom por causa desse tipo de coisa, osso na frente, gás, etc. E eu posso levar o ultrassom para a sala de TC e fazer os dois juntos. Começar no ultrassom, ela estiver no lugar que eu acho que é bom, eu termino na TC ou vice-versa. Né? Então, e o contrário não é verdade. Não posso levar a TC para fazer na sala de ultrassom. Tá? Então, quais são os princípios? É a janela. Preciso achar uma janela para chegar lá. Uma janela segura para eu chegar lá. Como é que eu penso na janela? Primeiro, escolher o menor trajeto possível que eu conseguir. Tá? Então, vou tentar a coisa mais fácil. Primeiro, simplifica. Né? Então, vou tentar o trajeto mais curto, porque quanto menos eu atravessar, menos risco eu estou correndo. Né? Usar o catéter mais fino possível. Né? Lembrar do tipo de coisa que nós estamos drenando. Se for uma ascite muito limpinha, né, urina, catéter de 8,5, suficiente, no máximo 10. Né? Então, assim, para pus espesso, né, eventualmente um hematoma, 12, 14, no mínimo 10, mas talvez pensar no 12 ou no 14. Bom, não atravessar vaso, né? Acho que isso é imperativo, tá? Principalmente os grandes vasos, aorta, ilíaca, renais, tronco celíaco, mesentérica, etc. Nunca ultrapassar. Tá? Lembrar de outros pequenos vasos na parede abdominal que são importantes, acho que esse aqui é o mais importante, tanto para TC quanto para ultrassom, sempre lembrar da epigástrica. A epigástrica é que vai pregar peça na gente, você vai atravessar o catéter e vai causar um sangramento, tá? Vamos lembrar da epigástrica e nunca atravessar os outros grandes vasos. Outros vasos pequenos do mesentério, do reto peritônio, musculares, etc., relativamente seguro. Evitar atravessar as vísceras ocas, tá? Mandatório. O cólon nunca pode atravessar o cólon, tá? Se você estiver furando o cólon, tá errado, volta a sua agulha, começa tudo de novo, acha outra janela, tá? Para delgado, né? Para delgado, principalmente jejum e ilho, né? Talvez estômago, né? Duodeno também se deve evitar, mas para delgado e para estômago, você funcionar e passar até com agulha de 20, 18 é razoável, né? Mas para você deixar o dreno já é mais complicado, né? Deixar no delgado. Talvez no estômago, para coleções de pseudocisto, talvez tenha algum papel. Mas tomar cuidado com as vísceras aí. E evitar as vísceras maciças também. Se você puder não passar nas vísceras maciças, ou seja, rim, fígado e baço, melhor. Você conseguir uma janela sem ultrapassar, tá?
O fígado é relativamente, a gente fala que o fígado é mais amigo do intervencionista. Porque se você passar, se você não tiver janela, você passar, atravessar o catéter pelo fígado é relativamente tranquilo por causa da vascularização, tá? O baço e o rim, mais complicado, eu diria que é proscrito mesmo, tá? Usar a técnica de Seldinger é quanto possível, né? A técnica de Seldinger serve para isso, funcionar com a agulha mais fininha e tentar passar o guia, né? Então você não precisa funcionar com o trocarte todo, ajuda, né? Esse macetinho do ângulo aqui também, lembrar do ângulo aqui, ó. Então sempre que você for fazer Seldinger, entrar com o catéter reto em direção ao guia, né? Cuidado para não fazer assim, quando você tiver com o fio guia, sempre lembrar desse ângulo que você entrou, senão acontece isso aqui com o guia. Seu guia dobra, quebra e você tem que começar tudo de novo. Tá? E simplifique. Se for fácil fazendo ultrassom, funciona direto com ultrassom e resolve o seu problema. Usa a imaginação. Né? Acho que a gente tem que pensar, principalmente abrir, né? Olhar em outras formas do ultrassom, de cima para baixo, de baixo para cima, vira o paciente. Na TC procura outras janelas alternativas. Né? Então, assim, sempre você consegue achar uma janela ali. Tá? E às vezes você pode criar a sua própria janela. Faz uma punção, joga um pouquinho de soro, passa a agulha, funciona, passa o guia e cria a sua própria janela. Isso também é possível. Então, assim, com conclusão, lembrar do nosso papel, né, como médico, principalmente médico do paciente, assistente do paciente, tá? Junto com essa tomada de decisão, junto com o clínico, com o cirurgião, né? Lembrar que ninguém melhor do que a gente para estimar o risco desse procedimento, muito mais que o cirurgião, muito mais que o clínico, tá? Então sempre vou colocar isso na balança, tá? Então, fazer a coisa certa é boa indicação. Fazer a coisa certa do jeito certo, boa técnica. Beleza, gente. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Ah, Espero que o pessoal não esteja dormindo aí igual meus meninos aí. não, excelente aula, não tem jeito de dormir, não. É excelente, Tia Paulo. Achei muito revisou, né, as indicações, os métodos, achei muito legal, muito bom. Mas eu já gostaria de convidar você para imediatamente vamos passar para o primeiro caso então, e ver como é que é a aplicação prática do que você falou. Beleza. Vou trocar um. Como é que eu tenho aqui? Tá Apareceu aí, né? certo. Sim. Tá, beleza. Então, o primeiro caso pensando um pouquinho nesses acessos alternativos aí, né? Então, assim, não tem. Né, hoje a gente tem muito pouco papel direto da cirurgia nessas drenagens de abscesso. Eu acho que a gente tem uma criatividade, eu acho que faz parte do radiologista usar essa criatividade para poder achar as alternativas aí para poder fazer as drenagens, coleções das punções. Né? Então, é uma paciente do sexo feminino, 58 anos, internou no hospital com colelitise, assintomática, e na propedêutica viram dilatação de via biliar e coledoclitise. Tá? Ela foi para a CPRE em 13 do 4, fizeram papilotomia e prótese, e fizeram uma colestectomia videolaparoscópica no dia 14. Tá? No dia 15, né, ou seja, no primeiro DPO, ela estava para ter alta, mas teve uma dor abdominal súbita e muito intensa, acabaram postergando a internação, né, e nos exames laboratoriais no dia seguinte começou com mantendo a dor e que nos exames laboratoriais aumente de bilirrubina nas custas de direto. Tá? Eles acabaram optando por fazer uma laparoscopia direto nessa paciente, pensando em sangramento, mas o que eles acharam foi um colo e peritônio difuso, tá? Porque os clipes do cístico abriram, né? Provavelmente na pressão ali, tá? Ela fez uma nova CPRE, nesse mesmo ato, com colocar a troca da prótese, provavelmente tinha entupido, e fizeram a higienização da cavidade, tá? Começado um antibiótico venoso, tá? Aí deixa eu ver, no 18, no quarto DPO, eles resolveram, ela mantinha leucocitose, mantinha bilirrubina aumentada um pouco, né, mantinha PCR elevado, estava com alguns picos febris, tá? Eles resolveram fazer uma TC, tá? Essa aqui é a imagem da TC, deixa eu ver se eu consigo rodar. A gente vai ver aí.
Isso. O TC está rodando, né? A gente vê, tem um dreno cirúrgico aqui no flanco direito, aí na fossa líquida direita. Tá? E mais para a pelve, ela tinha algumas coleções, um pouco de líquido livre, nós já formando algumas coleções, principalmente na fossa líquida direita, um pouquinho de líquido na esquerda, mas uma coleção pélvica também. Ó. Uma coleção pélvica importante num sítio de acesso difícil. Né? Aqui mostrando de novo um pouquinho de líquido na fossa líquida direita. Tá? E vou colocar o apontador aqui. Um pouquinho de líquido na fossa líquida direita e na pelve. Tá? Numas localizações de acesso difícil. É o paciente que não estava evoluindo bem, matando febre, exames laboratoriais alterados. Tá? Aqui só uma reconstrução coronal, aqui mostrando a íon sagital, né? Aqui duas coronais íon sagital, mostrando aqui a coleção aqui, né? Bem atrás do útero e da bexiga. E aí, o que fazer? Quer comentar aí, Eu Rogério? começar aqui, eu acho que eu começaria pensando em drenagem. Tem a paciente infectada, né, precisa de infecção, teve colo peritônico, entidade grave, né? O paciente costuma chocar por isso. Quando vai entrar no método, que eu acho que daí a discussão, porque como ultrassonografista, eu pensaria em fazer a drenagem por via transvaginal, entendeu? Passaria já fiz, vai com a sonda endovaginal, guia, localiza a coleção, faz a punção primeiro com a agulha, confirma se vem pus, tendo pus, passa o fio, guia e faz o Seldinger, e o pigtail ajuda a segurar, né? Então o dreno fica preso ali, não vai sair. Normalmente, quando a gente faz isso, a gente deixa lá até a coleção secar, né? Eu sempre oriento muito que você não pode tirar enquanto está sem pulso. Eu gosto de tirar depois de 48 horas sem drenagem nenhuma, entendeu? E aí sim a gente pode ir lá, confere se. Porque quando para a drenagem, pode ter sido que o cateter entupiu ou que realmente acabou. Aí você confere pela média de imagem, acabou, você tira o dreno, né? Que é um procedimento simples. Mas eu gosto de ouvir os outros aí. O que vocês acham? Eu acho que a gente sempre depende muito do que a gente tem na mão, né? Porque às vezes a gente tem uma. Eu também tenho uma tendência grande a fazer por via vaginal, com ultrassom, mas eu acho muito desconfortável sem sedação, então às vezes a gente não tem anestesista, fazer só com anestesia local não fica muito legal. Quando eu faço por via vaginal, eu não costumo drenar, costumo só aspirar, tá? Particularidade minha, assim, eu acho que o restante eu sempre dreno, mas por via vaginal eu acho muito desconfortável o dreno, então eu acabo aspirando o máximo que der e eventualmente eu repito depois de 3, 4 dias se for preciso. Mas eu acho muito doloroso, assim, sem sedação. Se for possível fazer por via abdominal anterior, às vezes virando o paciente de um lado, do outro, a gente consegue achar uma janela, eu prefiro. Aí sim, eu, via de regra, deixo o dreno. E a gente tem outros acessos alternativos por tomografia, que eu acho que o Paulo vai falar em seguida. Raquel, seu Tá microfone está mutado. fechado. Oi, desculpa. Eu tenderia a achar uma janela, como o Francisco falou, via abdominal anterior, né? E muitas vezes, gente, os decúbitos ajudam muito a virar o paciente de lado, deslocar a alça, mas pelo visto ele é mais profunda, a alternativa seria por via endovaginal. Realmente é um procedimento mais complicado, mais chato, né, de fazer, mas é uma alternativa segura e boa, né? Mas provavelmente o Paulo vai ter uma alternativa melhor aí, né, pra gente. Eu vou só destacar aqui a contribuição do Diego Leotelli, lá de Montes Claros, que ele faria por via transglúten. Vamos ver aí, Paulo, como é que você resolveu o caso? Então, na verdade, eu fui nessa do Francisco aí, né? E da Raquel, né? Tentei achar uma janela transabdominal ali anterior, né? E já fui para aspirar aquele líquido na fossa líquida direita, que era mais superficial. E veio um líquido bem turvo, assim, meio bilioso, mas turvo, assim, né? E aí eu consegui puncionar. Aqui dava para ver, né, a coleção mais ou menos, só que na hora de passar eu ia tentar fazer Seldinger, né? Consegui aspirar um pouco esse líquido aqui,
mas a impressão é que eu tinha uma janela boa, mas na hora de passar a agulha, ela batia no anexo. Então eu fiquei sem acesso mesmo na pelve. Estava tudo congelado ali para baixo e eu não conseguia acesso nenhum. O paciente começou a evoluir com bastante dor. E eu preferi não tentar passar, né, por dentro desse anexo aí. E aí a experiência, como o Rogério falou, assim, eu já fiz algumas vezes transvaginal, mas a experiência foi só com punção, igual a da Francisco, nunca passei guia. E sempre fiz com sedação, porque em geral o paciente reclama muito, assim, mesmo com sedação, tive bastante dificuldade. Né? Então o que eu optei foi fazer um acesso transglúteo, né, igual o Diego falou, então a gente colocou, a gente faz no setor de radiologia mesmo, que é onde a gente tem o material mais à disposição, igual eu falei, fica um pouco mais confortável, e faz com anestesia local, tá? Então, a gente vai ver aqui botei a paciente de lado, tá? Porque ela estava com cicatriz recente, abdominal, estava mais obesa, dificuldade de ficar de barriga para baixo, né? Aqui o marcador aqui para a gente já pensando em fazer o acesso, tá? Aqui a gente foi fazendo as imagens seriadas, com a agulha aqui, a agulha já na coleção, né? Passando aqui bem próximo do sacro aqui, evitando os vasos. Fiz a Seldinger, né? Passou o fio guia, né? A gente deixa no macetinho jogar bastante o fio guia, deixar o fio guia dar uma enrolada lá. Por isso que eu gosto do fiozinho ponta J também, para não ter risco de furar a coleção, né? Etc. E aí aqui o catéter já implantado lá. Tá? E assim, o paciente evoluiu bem com melhora dos parâmetros infecciosos. A questão do acesso transglúteo é um pouco a dor, né? É um procedimento que, para fazer, é relativamente bem suportável, mas às vezes o paciente fica com um pouco de dor ali umas 48 horas, uma dor leve para moderada, que em geral melhora, assim, né? E aí eu trouxe só para mostrar dois artigos aqui que eu me baseei também, que é esse da Radiographics, tá? de 2002 aqui, mostrando esse acesso translúteo. E aí algumas questões importantes que são, primeiro, mostrando onde estão os vasos, né, que em geral os vasos aqui no forame isquiático, eles correm mais para a lateral, né, então a gente tende a fazer as punções aqui bem próximo do sacro, tá, onde tem onde teria menos risco de você ter uma lesão vascular, tá? E aqui mostrando também o ciático, que seria outro problema ali que causaria dor, seria você passar pelo ciático, tá? Que em geral também corre na lateral do forame. Então se você manter próximo, conseguir sua janela próxima ao sacro, seria o ideal, né? Aqui tem outro detalhe que é o músculo piriforme, tá? Que é uma das coisas que causa dor no paciente depois. Ele fica com aquele dreno no piriforme e ele fica com dor, tá? Então, você colocando um pouco mais caudal no paciente, né, mais para baixo, você não tem mais o piriforme, né? Você vai passar aqui só no ligamento e aí o paciente tem menos dor, tá? Aqui mostrando também, quando você não tem um abscesso mais alto, por exemplo, você pode inclinar o ATC e usar aquele ângulo da ATC para você ter né, que você vai cortar em vez no axial verdadeiro, você vai cortar o oblíquo e às vezes você abre alguma janela passando por ali, que bem interessante, ó. Que aqui parecia que não tinha janela, mas quando virava o paciente e fazia o gantry ficar o oblíquo, você conseguia a janela. Dá para fazer sem inclinar também, mas aí você tem que programar bem, ter uma noção espacial boa ali. Desse mesmo grupo só publicou aqui um outro artigo, 154 casos, tá, de abscesso até 12 centímetros. A maioria fez com sedação em local, 87% foi tandem, então aquela até que ele funciona com a agulhinha mais fininha e depois funciona do lado. Eu particularmente não gosto muito, uso só quando é muito fácil, eu prefiro fazer Seldinger mesmo. 22% foi transpiriforme e eles justificam isso falando da questão da dor também. 8 dias de drenagem em média, 96% de resolução completa. 3% ficaram com dor irradiada na hora de puncionar e eles foram revisar, isso estava próximo do ciático, eles reposicionaram a agulha e funcionou bem. E 19% tiveram dor moderadas no pós, sendo que desses 19%, 70% eles tiveram que passar no piriforme. Então, se a gente conseguir evitar, melhor. E esses pacientes melhoraram na dor 24 horas, a maior parte deles. Tá? Tiveram 3 complicações mais significativas, 2%, né? 3 hematomas ali com necessidade de arteriografia e embolização. 0% de lesão de ciático. Então, achei bem interessante essa casuística aí. Excelente. Tem uma coisa que eu acho interessante nesse caso também, é orientar o paciente a ficar sentado.
que eu acho que a pressão abdominal ajuda a expulsar o pus, o conteúdo e ferir o ocluir mais rápido. Agora, eu não Depois, tive né, que esse já problema, não. drenou. Não posso dizer que eu fiz muitos casos, não, mas a gente anestesia a parede da vagina, vai lá, dá uma anestesiada e conseguimos passar usando o Seldinger, entendeu? Pois é, Assim, o Rogério ia falar que eu Pessoal já da tive um caso ginecomastia. desse que eu tentei fazer sem anestesista, mas não, a paciente não deu é. conta. Bom, nós Aí tive conseguimos. que Eu não posso levar pro dizer também que bloco são e muitos casos, alguns casos só. Mas parabéns, ótima abordagem, foi muito interessante, Excelente. né? Resolvido, né, também. Um caso É, grave, né? Resolvido. exatamente, e eu acho interessante é que assim, você vê que tem uma zona relativamente segura ali, né, para você entrar Aham. ali, né? Porque os vasos sempre ficam mais laterais. Então, e na TC, na TC na hora, a gente consegue ver os vasos, o ciático e tudo. Você acompanha e funciona ali, vai tranquilo ali, sem Você nenhum injeta problema. contraste ou você consegue ver sem contraste? Sem contraste dá pra ver, porque tem muita Dá gordura para em volta ali, perceber? né? A gordurinha Ah, da tá. Ela pelve, tem serve, os ela vasos, serve dá de pra ver. contraste, é um contraste É, natural, né? é. Ah, É, muito bem, eu acho que a parabéns. tolerância é bem melhor do que o transvaginal, o transglúteo. O paciente tolera com local razoavelmente bem. O ligamento incomoda um pouquinho, né? Mas tolera É. bem. Hum. Tolera Então tá bem. ótimo, gente. Vamos passar para o segundo caso, Francisco? O que você Vamos trouxe aí para a lá. gente? Casinho Vamos filé, né? Que você deve ter trazido, assim. tranquilo mesmo. Deixa eu achar aqui. Um segundo. Francisco é apresentador agora, gente. Pessoal, São casos simples, na verdade, mas é mais para discussão mesmo. Estão vendo a tela, né? Uhum. Então, esse aqui é um paciente de 59 anos, fez uma hepatectomia direita, aproximadamente um ano atrás, para um CHC, e ele passou a ter coleções recorrentes no leito de hepatectomia, sabe? Fez algumas drenagens, punções, e um caso recente desse mês, teve um quadro de um pico febril com leucocitose. Quando foi fazer tomografia, tinha essa imagem aí, essa coleção aí com nível hidroaéreo, no leito de hepatectomia, com coleção subfrênica. E aí, que eu acho que vale a pena discutir é assim, o que fazer, né? Vale a pena uma nova drenagem percutânea ou eventualmente já caminhar para a drenagem cirúrgica? Vocês fariam punção aspirativa ou drenagem? Qual técnica ser utilizada? Considerando que é uma coleção subfrênica, deixaria uma drenagem gravitacional, né? Quer dizer, eu só o dreno lá, ou às vezes colocaria um vácuo, né? Já que a pressão na região subfrênica é negativa. Possivelmente uma fístula biliar, né? Como é que a gente caminharia aí com a propedêutica para tentar diagnosticar, enfim. Essa aí que eu queria passar para vocês aí, como é que vocês abordariam esses tópicos aí. Começar com a Raquel. Raquel, o que você faria? Abre o microfone. quando a gente não tem uma ideia do que vai encontrar, aí nesse caso já teve várias, já é recorrente, né? Mas colocar primeiro uma agulha e saber que tipo de material que tem ali é importante para você ver, inclusive, o calibre do catéter, né? Então, muitas vezes você está diante de um hematoma, por exemplo, organizado, você vai colocar o dreno e não vai vir nada, então eu gosto sempre de iniciar com esse procedimento fazendo uma punção aspirativa, mas logicamente com drenagem a seguir. Nesse caso, eu optaria por deixar um dreno, ainda mais que é uma coleção aí já repetida e deve ter uma fístula, né? Provavelmente. A técnica de trocar sempre eu acho mais simples, e aí não me pareceu ter dificuldade assim, técnica a ponto da gente precisar de Seldinger. Eu inicio sempre nessa análise, o Seldinger a gente utiliza quando está perto de grandes estruturas, né, vasculares ou via biliar. Se você tem dúvida não tem um acesso seguro, aí é melhor você fazer a técnica de Seldinger, utilizar primeiro uma agulha mais fina e ir fazendo devagar. Mas se você programou, viu que tem um trajeto seguro, usar o trocar e, dependendo aí da secreção, colocar já um catéter já mais de grosso calibre, né? Eu não tenho nenhuma experiência com a questão da drenagem gravitacional a vácuo, a gente
Sempre tive uma boa resposta, mesmo nas coleções subfrênicas, nunca tive até uma ideia, nunca tinha pensado nessa situação, nunca tinha lido nada a respeito, não. Eu não sei o que o pessoal Isso. está Vamos ver o pensando. Paulo. Eu acho que eu concordo com a Raquel, mas eu acho que eu já iria botar Dreno direto, né? Parece que já é uma coleção recorrente, né? Eu vi que já tinha nível hidroaéreo, então assim, Pois é, mas é no prova- mesmo momento, né, Ô, Paulo? Você já ô, sabe? Francisco, não, acho que volta eu a não imagem da posicionaria. coleção. Assim, eu acho que eu não Aí. posicionaria não, sabe, Raquel? Porque Uhum. assim, acho pouco provável de você não colocar um Dreno aí. E aí eu funcionaria e aspiraria, mas se eu funcionar e aspirar, acho que eu faria Celdig. Porque para não evitar de fazer outra punção, mesmo passando o mesmo trajeto, né? Assim, você não correr o risco de duas punções, a minha impressão é essa, entendeu? Acho que, né, minha impressão, né, que isso aí deve ser um bilioma infectado, né? Claro que a clínica é importante aí, mas eu já iria de trocar aí. Eu acho que talvez no ultrassom a gente consiga achar uma janela aí que talvez consiga entrar direto aí. Mas eu acho importante aí nunca transgredir a pleura, se for possível. Não evitar a todo Isso. custo de transgredir a Tá por pleura. baixo. Às É, vezes no ultrassom, por incrível que pareça, é mais fácil de achar uma janela do que na TC, porque na TC você tende a fazer tudo no corte axial e às vezes você dá uma beliscadinha ali na pleura ali e não percebe, depois o paciente fica com derrame pleural. No ultrassom você tende a sempre vir de baixo para cima, então você acaba evitando a pleura. E aí eu preferia, né, passar dentro do fígado, fazer um trajeto transhepático, do que transgredir a pleura. Então acho que assim, né, nesse lugar aí eu não teria problema em passar dentro do fígado, talvez, por tentar colocar o menor trajeto possível, né, sempre longe do hilo ali, né, então um parênquima mais periférico. E aí eu acho que eu colocaria um catéter pelo menos 10 ou 12 aí de uma vez. E aí eu não pensaria em colocar vácuo no princípio não, Fico. Acho que deixaria só a drenagem gravitacional mesmo e ver como fica, assim, testando, né? eu tenho a impressão que, além do que vocês falaram, eu acrescentaria fazer uma ressonância para ver se estudar a biliar, ver se tem alguma estenose, alguma coisa que aconteceu na biliar, talvez precisasse uma outra abordagem. Mas realmente eu concordo com vocês, acho também que faria ali. Idade potássio, você falou, ele entrando bem inferior para. Quase certamente ia ser um dreno mesmo, porque tem gás Mas, ali, mas né? eu Deve acho que eu estar infectado. faria, Roger, acho que eu faria ressonância só um segundo tempo, assim. Se, se, Isso, não se, agora, se você funciona e aí depois. continua saindo bile, vai saindo, saindo, É, saindo, saindo. Porque assim, a maioria desses é. casos de bilioma pós-operatório, eles resolvem com a drenagem, sem problema, né? Uhum, certo. E Tranquilo. aí, Francisco? Vamos lá. Então, essa aqui é a imagem do ultrassom, né? O cólon. Eu estou sem o mouse aqui, mas vocês podem ver que o cólon é essa imagem mais de baixo aqui, então tá, né, entre o cólon e o diafragma, mas tem uma parede muito espessa, já tinha uma aderência pleural, já tinha tido diversos outros eventos prévios, outras drenagens, mas assim, eu também tento fazer sempre uma punção mais baixa possível. O problema é que assim, toda punção intercostal, em tese, ela é transpleural, já que o recesso costofrínico vai descer lá, né? Então, como é que eu faço esses casos? Não, eu tento drenar direto, assim, eu evito fazer Celdig, porque como você está fazendo a punção intercostal mais alta, às vezes, você tem pneumotórax nesse intervalo. Não que seja um pneumotórax que vá te causar problema, mas ele vai te impedir de prosseguir. Então, eu tento já posicionar o dreno lá para não correr o risco de ter esse pneumotórax que vai impedir que prossiga, né, impedir o prosseguimento do procedimento. Esse paciente ele tinha como era pateectomia direita, para passar pelo remanescente hepático e fazer bem ascendente ficava mais difícil, sabe? Então eu fiz punção direta mesmo, esvaziei. Essa segunda imagem aí já é o pigtail posicionado, com a coleção já bem mais vazia. E assim, dreno gravitacional, ou dreno a vácuo, a gente não tem disponível no serviço, mas tem alguns drenos, assim, acho que até um da Uresil, se não me engano, que ele permite, tem uma dupla via, uma de irrigação e um vácuo para aspiração, que eu acho que é um mecanismo interessante de se usar. Esse paciente, como falei, o caso é recente, nós temos uma ressonância com o Primovist programada para ele, para ver se extravasa e documenta de fato uma fístula biliar, sabe?
E aí, confirmando uma fístula biliar, existe até a possibilidade de eventualmente fazer uma embolização mesmo da fístula, né, por drenagem percutânea, tá? Por via endobiliar, né? Colocar um pouquinho de cola lá. É uma possibilidade. Porque deve ter tido já 5 ou 6 coleções dessa aí em um ano. Então tem algo realmente perpetuando, a gente imagina que seja isso. Mas ele não tem Mas a. ele tem bile digestiva, Chico? Mas, Tem Tem bile não. digestiva? Não? mas é Não, em tem não. Eu acho que eu papilotomia. Em simplificaria, Chico. papilotomia. Acho que eu Falei pro pensaria no papilotomia. CRE, Acho que eu pensaria no papilotomia para provavelmente tem É, algum grau de estenose ou espasmo ali, aí descomprime, né? E como você está com o dreno lá e seu dreno está tirando a cavidade, às vezes a pressão ali fica maior e começa a descer a bile. é. A gente já E tem teve outra coisa que casos pode de. acontecer. Outra coisa que pode acontecer é uma estenose perto do hilo, que foi patectomia. Às vezes É, tem uma lesão ali, né? Na hora que você faz o estudo, tem uma estenose e está extravasando ali por cima. Se resolver a estenose, de repente pode ser já que melhore também. Em porque essa questão de relação a, embolizar, só completar aqui, essa questão de embolizar, né, entrar por via percutânea ou mesmo por CPRE e tentar jogar cola naquele ducto ali, assim, a gente tem alguns casos que funcionam, mas a impressão, eu já tive que jogar cola em outras situações assim, de biliar, mas a impressão é que não gruda, cara. Não é não, igual né? na Eu negócio que usei, chega lá e fica aquele puff que impacta lá e fica aquela cola ali dura ali. A impressão é que ele eu já fica meio usei, solto ali, cara. já usei com Marcelo Sanches álcool, num duto que não fechava de jeito nenhum, mais de uma drenagem não fechava. Nós jogamos ali. Entendeu? Mas era um duto isolado, ele não tinha comunicação com o resto da árvore, não. Entendeu? e resolveu? Resolveu. Depois jogou o álcool, esclerosou tudo e aí parou. Mas foi um caso só e foi injeção percutânea, porque já tinha. Agora, o problema é quando tem fístula, é a punção percutânea, né? Fica extremamente difícil, que a via não dilata, né, muitas vezes. Ela é fininha Fica mais demais. difícil. É complicado. Experiência também que eu acho que eu já tive de algumas peças hepáticas também, isso aí é outra situação, mas que tinha comunicação com a árvore biliar, você vai aumentar o tempo, mas deixa o dreno ali. Você não tira Tem que ele deixar, facilmente, não. exatamente. Tem que deixar. E esse Uhum, caso aqui, que eu não esqueço, porque ele ficou 6 meses com o dreno. E uhum. aí a gente vai acompanhando com o método de imagem, vai diminuindo a drenagem paulatinamente, até mesmo acabar e fechando. Mas é lógico, Eu tenho, né, no caso é diferente, né? é, Mas eu tenho um caso que eu costumo usar em abscesso recorrente, quando a gente sabe que está fechado, que não tem comunicação com mais nada, é a injeção de PVPI tópico. é, Povidin tópico na coleção. Eu vi isso um relato para linfocele. Já usei vários abscessos recorrentes, o resultado é bom. Você injeta metade do volume drenado, você já botou dreno, ele está lá, está saindo. Aí metade do volume drenado a cada 12 horas. Então, você injeta, vamos supor, saiu 20, você injeta 10. Fecha o dreno, né, põe uma tampinha, deixa meia hora fechado. Depois abre e deixa drenando. Quando dá certo, à medida que o tempo vai passando, você injeta cada vez menos. Até que no final o paciente chega você fala, doutor, não consigo injetar nada. A hora que injeta, já volta. Pode tirar o dreno que já esclerosou tudo. Eu acho para essas infecções persistentes, assim, entendeu? Lá no Hospital das recorrente. Clínicas, eu usei vários Mesma pacientes. coisa do álcool, né? Faz como se fosse o álcool, né? Mas só tem uma coisa, O dói, álcool que eu mais já fiz perigoso, né? no fígado dói, Mas se for cavidade, geralmente com parede, tranquilo, viu? É. Ô, Chico, outra opção que tem é embolizar o ramo da veia porta, né? Que vai para esse segmento, né? Se você É mesmo? Você hipotrofia ele, poderia a fazer tendência é isso? vazar cada vez menos, né? É uma É, opção também que existe. Tá. Você faria uma cirrose local, então, tipo Se trombose, embolizar a né? veia porta, ele dá uma Fez- murchada, né? fez- Por causa dos efeitos Hum, hepatotróficos do sangue porta ali e tal, né? Então, igual você faz para interessante. pré-hepatectomia, né? Normalmente a gente vai fazer uma pré-hepatectomia quando o lobo esquerdo é pequeno, e o cirurgião precisa tirar o direito, a gente emboliza o ramo direito da veia porta. Sim, Isso E é ele sabido. hipertrofia o sim. esquerdo. Né? Isso Então você pensando que o pode ir num fígado é duto normal, né? Não segmentar é efeito ali. cirrótico, não. É, mas ele é fígado de são, ele não tem estado de cirrose, não. Então no dá para cirrótico fazer também isso. funciona, né? Mas funciona menos, hipertrofia menos, né? No cirrótico. Porque pode ser que se o cara tiver no limite, às vezes você não pode perder muito, né? Dois casos com bile aí, você vê que bile é um inferno, né? Quando ela sai da via biliar, bicho, está fora do lugar.
A gente É gosta, É né? interessante, Dá trabalho pra obrigação, gente. é trabalhoso. É um é trabalhoso, interessante eu vejo isso. Você tem que você falando respeitar muito a em biliar. Você falando em bile, eu sempre lembro da colecistostomia, né? Que engraçado que aqui no nosso meio o pessoal tem resistência a fazer, e eu já fiz alguns, assim, isolados, mas já fiz, e assim, é salvador também, né? Em algumas situações é Uhum. a única situação que você tem, e eu não vejo o pessoal lançando mão disso. Eu acho que é um medo mesmo, né? Dá muito É. problema Acho que quando dá muita gente nem errado, sabe que mas existe isso. Uhum. tem Eu gente que sou meio nem sabe. suspeito, porque lá no Felício Roxo a idade média lá é 90 anos, né? Então, apesar dos cirurgiões não serem muito corajosos, né, tem uns que eles olham e falam, não, a gente transplanta o fígado, mas não faz essas CVM, não. É um problema Eu, mesmo. eu tô lembrando a última que eu fiz, era um paciente de 75 anos, assim, fração de injeção de 8. Nossa Senhora. Assim, o É, aí cara é na triste. cama Coitado, já, gente. não. É. É. Aí, Ok, o aí cara acaba, deve te chamar, ô acaba Paulo, tem um saindo. casinho aqui para você. Ah, já sei, né? Já sei. É o que eu falo com meus residentes, se fosse fácil, alguém já tinha resolvido, né? É Ia verdade. chegar em mim, né? Isso é verdade. Exatamente. Eu tenho uns pacientes que eles começam a contar a história, o paciente tem isso, tem isso, tem isso. Eu falo assim, conta uma coisa boa, pelo menos, o paciente, para te animar. Né? Você só conta coisa ruim, pô. O cara tem câncer, está desnutrido, é diabético, ciência renal, ciência cardíaca, enfisema todo, DPOC, e ele está aqui com abscessinho para treinar. Eu falo, pô. Você virou o de menos, né? Então tá, ó, Raquel, vamos apresentar o nosso caso aqui, Então que é vamos desse lá. jeitinho, mais ou menos aí. É padrão Felício É, Roxo. isso que eu ia falar. É. Compartilhar a tela aqui. Opa. Ai, desculpa, gente. Era para estar entrando aqui direto. Tá ótimo. Tá, já deu? Deu. Bom, então, gente, mais uma vez, né, assim, é muito empolgante a gente estar discutindo sobre drenagens, né, porque eu acho que é um dos procedimentos melhores que tem em intervenção, porque você tem a sensação que você está resolvendo, né, então é muito bom mesmo. Bom, então, trata-se então de paciente de masculino de 67 anos, foi atendido em junho de 2023 e foi encaminhado ao nosso serviço para... não, desculpa. O paciente foi atendido em junho de 23 e foi encaminhado para nós para avaliação em agosto de 2023. Ele é etilista, é pesado, apresentando quadro de dor abdominal nos últimos meses, associado a sintomas de empachamento pós-prandial e emagrecimento. Ele, na época, negava dor forte, informação também da médica assistente, mas apresentava um dolorimento abdominal que cedia com analgésicos comuns e muitas vezes com interrupção do uso da bebida. Apresentava-se durante o exame clínico desnutrido e emagrecido. Tinha alterações que eu destaco aqui, as plaquetas de 69 mil e enzimas hepáticas alteradas. Então, além desse quadro, ele já tinha possivelmente uma hepatopatia crônica. No ultrassom do abdômen, ele tinha evidências de alteração da morfologia hepática e alterações de hepatopatia crônica. Isso aí foi de um exame de outro serviço, em junho, com sinais de pancreatite crônica e um grande cisto pancreático. Na tomografia que foi realizada na época da avaliação pela médica, ela apresentava sinais de hepatopatia crônica, então, sem evidência de hipertensão portal, pancreatite crônica calcificante e várias lojas císticas peripancreáticas, a maior com volume estimado em 1000 ml. Aqui destaco algumas imagens, né, que foi pedida também pela médica, foi feita na axial, e com um volume desses cistos, o maior deles com parede espessa, e na região epigástrica. Então, conosco, ele apresentou, então, ultrassom pâncreas bastante atrófico, né? Dilatação do ducto pancreático principal, com calibre máximo de 6 milímetros, e calcificações grosseiras, típicas de uma pancreatite crônica calcificante, que também, assim, há muito tempo eu não via com tanta intensidade. Notava-se também um grande cisto na face posterior do lobo esquerdo hepático, com volume estimado em torno de 1.574. Era um cisto volumoso que até atrapalhava
a gente ia ter uma visão mais ampla do abdômen. Só para mencionar, em relação às complicações de pancreatite, né? Temos aí as complicações relacionadas à pancreatite aguda. No caso de pancreatite edematosa, nós temos a coleção fluida, né, peripancreática, os pseudocistos, e a diferença é que, em relação ao tempo, é colocado, isso aí é a classificação revisada de Atlanta, né? E essas coleções, quando aparecem menos de 4 semanas da ocorrência da pancreatite, ela é chamada só de coleção fluida peripancreática, ela é extrapancreática, homogênea, e tem ou não uma parede, né, uma parede completa ou não. E o pseudocisto, quando é já um pouco mais adiante, com 4 semanas, e esse é pancreático, tem um aspecto fluido, homogêneo e com a parede completa. No caso da pancreatite aguda mais grave, a necrotizante, ela pode ser chamada, então, de uma coleção necrótica aguda, e ela é mais heterogênea, tem um conteúdo aí mais não fluido, né, com sedimentos, e pode ou não ter parede. Então, ela é chamada de aguda quando a parede está incompleta, e o Walledorf necrosis, né, o WON, quando tem acima de 4 semanas aí de evolução, e ela já tem, a gente percebe, então, um conteúdo mais denso, com debris, com sedimento mesmo, com, na verdade, uma secreção com áreas sólidas mesmo, não fluidas, né? Com parede completa. E o pseudocisto pancreático, então, seria, eu estou colocando esses conceitos para a gente discutir um pouco mais tarde. Pseudocisto é a coleção líquida encapsulada por um tecido granuloso fibroso, não epitelial e sem necrose. É uma complicação comum na pancreatite crônica, as taxas de incidência são em torno de 20% a 40%, e menor grau na pancreatite aguda, em torno de 5% a 16%. Os pseudocistos pancreáticos, eles se formam quando a lesão do ducto pancreático leva ao extravasamento e, subsequentemente, à coleção do líquido pancreático, e com enzimas dentro do parênquima. Independentemente da etiologia, a incidência de pseudocistos é em torno de 0,5 a 1 por 100 mil ao ano. E a Walledorf necrose é uma coleção encapsulada, madura, bem delimitada, mas é necrose pancreática ou peripancreática. Ela surge a partir da 4ª semana, né, após o início de pancreatite necrotizante mais grave, ocorre em torno de 1 a 9% dos pacientes com pancreatite grave, 50% são assintomáticos, pode desaparecer espontaneamente, né? 50% já sendo sintomáticos aparecem com dor abdominal, anorexia e emagrecimento. É uma causa de alta mortalidade se tiver com sinais de infecção. Então, a gente colocou esse caso aqui para a gente discutir qual que seria a conduta mais interessante para ele. Seria uma drenagem externa, ultrassom com tomografia? Seria uma drenagem interna endoscópica? Cirúrgica? Então, eu coloco primeiro Paulo? para a gente conversar, para depois continuar. Paulo, o que você acha? Eu acho que assim, primeiro, né, a questão de drenar ou não, né, acho que é questionável aí. Bem com o paciente que assim, não tem um sintoma, assim, né, tem aquela dor ali, mas eu acho que talvez o paciente queira também, tem que deixar isso bem claro para ele, que pode ser que não melhore a dor, né, e tem o risco aí de infectar, então acho que tem que estar bem conversado aí, pensar nessa questão. E eu acho que assim, apesar da gente ter disponível o ultrassom e ETC e a drenagem ser tranquila de fazer, eu acho que para o endoscopista aí, com certo treinamento, vai ser fácil também, né? Pelo tamanho da coleção, deve estar rechaçando o estômago ali. Eu acho que fica uma coisa mais fisiológica, né? E você corre menos chance de fazer uma fístula, já que ele não é uma pancreatite aguda simples, né? É pancreatite crônica, né? Então, capaz dele ter estenose no ducto, né? Então, a chance de você botar um dreno aí, isso aí virar uma fístula pancreática, ele existe, né? Assim, não é grande, mas existe. Né? Se ele virar uma fístula pancreática para dentro do estômago, não tem muito problema, né? Eu acho que eu tentaria por endoscopia primeiro, e eventualmente, se não desse certo, faria acho que por ultrassom é bem tranquilo aí, né, Raquel? Parece que é uma janela boa aí.
iria transabdominal e pela frente mesmo, acho que trocar mesmo e sem muito problema, não. E aí, E aí, Francisco? Francisco? Não, eu acho que, igual o Paulo falou, a primeira coisa é tentar ver a indicação, né? Ver se o paciente tem algum sinal infeccioso. Assim, imagino que com uma coleção desse tamanho ele deve ter pelo menos um empachamento, né? Algum desconforto ele É, deve ter. tinha sim. É muito grande, assim. Mas eu também tenderia a começar achando que uma drenagem endoscópica seria mais benéfica para ele do que uma drenagem externa, né? Acho que talvez fosse o primeiro passo, justamente com, acho que mais fisiológico mesmo, né? Assim, eu já fiz várias drenagens de pseudocisto, necrose infectada, etc. E a gente vê que assim é um conteúdo extremamente espesso, né? A gente não tem na Europa tem dreno tubular de inserção percutânea justamente para pancreatite aguda, né? A gente que todo ano no CIRSE, né, no Congresso de Intervenção, tinha lá o módulo de pancreatite aguda. Se não me engano, foi a Cook que lançou um kit para necrosectomia percutânea, que era um dreno que ia até 28 frente, eu acho. Mas assim, com o material que a gente tem, com o Dreno 14, a gente não tem tanto benefício, né? Eu já aspirei material de pancreas igual a manteiga, né? Então, quer dizer, não topo o Dreno, não tenho resultados tão bons, não. Eu tenho a tendência a deixar a drenagem percutânea para caso que está francamente infectado mesmo. Podemos seguir? Rogério, você quer comentar Então, alguma falar, coisa? não, é só um comentar, quem pode ver que entre a tomografia e o ultrassom, a coleção aumentou. Quando ela chegou no ultrassom, estava maior do que naquela tomografia, que era um pouco que foi feita antes. E ele É, estava mesmo com alguns sintomas, né? Além da dor, ele queixava essa dor, mas estava emagrecido, outras coisas. é E tem uma coisa desnutrido, que ele ele não tinha até contou também, que é a pelagra, condição né? social. A condição É. social dele também, não tinha como, não tinha plano de saúde, aqueles negócios. Vamos lá, Raquel. Vamos lá. Eu vou só minimizar aqui. Bom, então foi optado pela drenagem externa, guiado por ultrassom. Esse paciente realmente ele tinha internado numa dessas instituições, né, para idosos, mora sozinho, não tem família, só tinha um irmão que realmente teve que colocar ele nessa instituição. Então, a gente fez o balanço aí da questão social também. O médico que nos encaminhou, ele tinha todo o recurso, era lá do Santa Casa, mas eles também optaram pela abordagem por drenagem externa, né? Realmente não teve dificuldade técnica, fizemos por trocar, colocamos aqui o acesso pelo lobo esquerdo do fígado, é, posicionado aqui o dreno, realmente sem dificuldade, fizemos a pesquisa também de amilase, né, e de outras substâncias na secreção, para a gente confirmar mesmo que era pseudocisto. Que foi um controle com ultrassom pós-drenagem, assim, foi esvaziada toda a coleção, deixado o dreno. Aqui a gente percebe que como que era dilatado o vírsum, com bastante calcificação, e a dor que ele tinha não era o mais significante, assim, ele tinha mais um empachamento, sinais de desnutrição, do que propriamente dor. Ele retornou, e eu tive notícia, né, que a amilase deu mais de 40 mil na secreção. Houve uma drenagem de uma secreção escurecida, mas serosa, facilmente drenada na hora do procedimento. Aspiramos mais de 1.300 ml, não foi 1.500 exato, mas foi mais de 1.300 ml, e o paciente ficou muito bem. Acabou se alimentando melhor nesse período, tinha uma drenagem em torno de 70 ml por dia, mas nos últimos 3 dias ele já não tinha drenagem nenhuma, teve um alívio da dor, ele parou até de precisar de analgésicos, mas o que é mais significativo nesse caso é que ele parou até de ingerir bebida alcoólica, passou a se sentir melhor. No exame ecográfico, a gente percebia que tinham lojas residuais, mas é porque ele tinha outros cistos peripancreáticos, né? E a gente percebia o dreno bem posicionado lá,
A gente via o pigtail sem coleção associada e alguns cistos, então, peripancreáticos, que eu não considero como um cisto, assim, a gente colocou como residual, mas, na verdade, ele tinha outros cistos, mas que já existiam antes. Naquela coleção, ele ficou realmente sem nenhuma secreção. E, então, houve uma melhora significativa dos sintomas, né? Aí eu fiz uma pequena revisão, só para a gente também discutir alguma coisa, né? Indicação de drenagem nesses casos, pacientes sintomáticos, após a 8ª semana da pancreatite aguda, eles devem ser drenados, bem como aqueles pacientes que apresentam obstrução gástrica ou biliar, coleção em crescimento e, obviamente, coleção infectada. A presença de ascite pancreática ou fístula pancreático-pleural também é indicação de drenagem dessas coleções pancreáticas, né? E os sintomas severos, como anorexia, vômitos, piora de dor abdominal e dor em flanco direito, que às vezes até irradia para a perna. Os pseudocistos, que medem mais que 6 centímetros, mesmo assintomáticos, na literatura são indicados a drenagem. Eles sugerem, mesmo que o paciente seja oligosintomático, que você faça uma drenagem dele. A drenagem nós temos a endoscópica, que pode ser inclusive por ecoendoscopia, tem a drenagem cirúrgica percutânea. A endoscópia é minimamente invasiva, logicamente, proximidade com o estômago do duodeno é muito interessante, só que a gente tem que lembrar que os pseudocistos podem estar numa área que não é próxima ao estômago, né? Ou então que não tem uma parede também, uma espessura de parede boa para a gente fazer a drenagem endoscópica. Seria a primeira opção, mas a drenagem percutânea, ela serve muito para esses casos que não foi possível a endoscopia ou que a gente não tivesse um serviço com acesso ao procedimento, né? Que isso a gente tem que também lembrar no nosso meio. A cirurgia seriam para aquelas coleções sem abordagem endoscópica. Aqui a gente fez uma revisão e a AGA, né, que é a Associação Americana de Gastroenterologia, no manejo da necrose pancreática, ela ressalta muito que a gente deve estar atento que é uma abordagem multidisciplinar, nós temos que ter envolvimento dos gastroenterologistas, cirurgião, radiologia intervencionista e vários especialistas para escolher o melhor caminho, né? A drenagem, ela e com o debridamento, né, da pancreatite, da necrose pancreática, é muito indicada quando está infectada, isso aí existe um consenso na literatura, e naquelas necroses estéreis, mas que o paciente persiste, mesmo após um certo período, com muito mal-estar, piorando o quadro nutricional, incluindo alguns outros sintomas, né, como obstrução biliar, pancreatite recorrente, fístulas, também é sugerido fazer a drenagem. No caso da drenagem percutânea, ela pode ser feita, então, a drenagem tanto por transmural quanto por via endoscópica, né? E na necrose pancreática, esses procedimentos não cirúrgicos nesse manejo é o mais adequado. Existem outras, a drenagem percutânea, ela deve ser considerada nos pacientes infectados, mesmo quando não tiver ainda, né, formação de parede, mesmo quando for precoce. Então, nesses trabalhos multicêntricos, observacionais, foi também mencionado que o manejo, também com a utilização de drenagem percutânea, ela tem uma boa resposta, só que 35% deles até nem precisam de novas intervenções, né? Podem resolver só com a drenagem percutânea. No caso do pseudocisto pancreático, também a drenagem endoscópica seria o método de escolha, sendo que a drenagem percutânea é relacionada na literatura com aumento de morbidade, com persistência da internação hospitalar, maior tempo da colocação de drenos, e acabam que optam inicialmente pela drenagem endoscópica. Já o pseudocisto pancreático infectado, não. A drenagem percutânea demonstrou uma taxa de sucesso de 95% e é o primeiro procedimento indicado. O tratamento cirúrgico seria o de terceira linha mesmo, né? Só quando não tiver mesmo condição de resolver de outra forma. E realmente, como todos
já comentaram que a principal desvantagem aí da drenagem percutânea é o risco de formação de fístula, né? E uma outra situação também que a gente não pode deixar de falar é sobre infecção, né? Quanto é, mais tempo a gente deixar aquele dreno ali, mais existe uma chance de complicações infecciosas, né? Eu menciono aqui que um grande estudo prospectivo, comparando as abordagens de drenagem endoscópica com essa drenagem combinada, mostrou que a taxa de formação de fístula pancreática ela realmente foi significativamente maior naqueles casos que sofreram drenagem percutânea. Esse aqui é um algoritmo, foi até publicado recentemente na JR de 2021, tentando separar, então, os procedimentos, sempre pensar que o procedimento inicial, se você tiver acesso, se socialmente é possível, né? Aí a gente opta mesmo pela endoscopia. Agora, por exemplo, se você tiver coleções mais laterais, se a endoscopia não for possível, você já passaria para a drenagem percutânea, né? Se resolveu, ótimo. Se não resolveu, aí seria uma drenagem cirúrgica, né? No caso daquelas coleções mais recentes, assim, da pancreatite aguda, né? Que é menor do que 4 semanas, aí com ou sem infecção, eles sendo indicado, a drenagem percutânea ela é melhor do que as outras. Então, pelo que eu fiz uma lida na literatura. Ai, desculpa, gente. Deixa eu separar aqui o compartilhamento. Tranquilo, Raquel. Na verdade, é porque eu não sei como é que eu vou voltar para o Zoom aqui para ver você. Na verdade, o que eu percebi é que existe uma tendência mesmo de fazer tratamentos endoscópicos e hoje tem muito recurso, né? A endoscopia tem hoje vários equipamentos e formas de fazer o debridamento dessas necroses. E agora, o que é interessante mencionar é que nesse paciente houve a drenagem e o esvaziamento da coleção foi imediato, líquido assim, seroso, mais escurecido, mas foi muito fácil a drenagem. E o paciente ficou muito bem. Ele voltou a comer, ganhou peso, melhorou o estado geral, inclusive até diminuiu a chance de voltar a beber, né? Começou não, parou de beber, né, nesse período, que é muito importante. Gente, estou tentando aqui, mas podem falar. Aqui, achei. Voltei. Não sei, a sua tela travou, mesmo no Word. Eu não sei como é que Para o retomar. compartilhamento de tela, para o compartilhamento de tela que deve. O problema é que eu não acho aqui o novo No Zoom, compartilhamento, não é? embaixo aqui, ó. No Zoom, deve ter um. Aí embaixo Tem deve ter escrito as opções do compartilhar, Zoom. né? Isso, clica nele que eles compartilham. Isso. Pausar, pronto. Mas eu queria comentar Parou? a você sobre. Nós, realmente, o caso, a gente tem um problema que esse acesso, né, do paciente estava dificultado, tinha o sintoma do cisto, ele tinha crescido. E agora eu me lembro, Raquel, se a gente funcionou direto com o dreno, nós fizemos a punção inicial e vimos que tinha um líquido nele. Você lembra? Eu Eu fiz, realmente fiz. porque eu tenho esse hábito mesmo eu coloco a agulha e eu vejo como é que é a secreção. Se a secreção é mais fluida, mais serosa, aí a gente escolhe um tipo de dreno, né? Com a espessura, o calibre. Então, eu pus uma agulha, vi que era serosa, aí a gente já colocou, mas colocamos de 12, né? E veio fácil, foi muito simples. A gente foi na mão, né? Foi aspirando mesmo, mas realmente o procedimento em si é muito simples. A minha dúvida realmente era sobre a indicação, se a gente deveria mesmo partir para a drenagem ou percutânea ou se por outro procedimento, né? E sempre pensando em fístula e infecção. E eu acho que para ele era a única solução mesmo. Realmente foi uma solução mais né? viável. Tanto que ele melhorou, Mas né? Ele melhorou Eu bem acho e que sem tá bem complicação. indicado, né? Acho que assim, você não conseguiria, né, a drenagem endoscópica lá, né?
Pois é, Então, para ele é não melhor tinha. percutânea do que nada, né? É. É. E cirurgia, eu acho Fazendo. que ele vai acabar tendo que fazer algum outro procedimento, porque ele está cheio de cisto. Para mim, outra alternativa também seria drenagem, fazer uma colange, né, com papilotomia, que provavelmente ele tem uma fístula, ele tem que ser descomprimido ali. Então, seria uma outra, o próximo passo, né? Ele melhorando as condições clínicas, eu faria uma colange endoscópica com papilotomia. Mas não sei como é que vai ser a conduta, é o pessoal da Santa Casa que está conduzindo. Eu já vi É. descrição do pessoal de avial, do pessoal do CIS e tal, dos europeus lá, eles fazem drenagem percutânea do ducto pancreático também. E É. faz igual o O tubo biliar, né? dilatado, eles fazem a punção, É, e isso. dilata, põe dreno, assim, Já vi até já viu até... litotripsia também. Oh. Hã? Às vezes você tem um cálculo intraductal, né? É, exatamente. Exatamente. Aí eles fazem até, às vezes, litotripsia. Fazia, né? Agora não É. faz mais. Nossa, É, impressionante. a casuística também na Europa é muito grande, né? Então, assim, ali, Itália e França, o que eles estudam é impressionante. E eu acho uma outra coisa interessante que eu coloquei aí, não sei se deu para perceber, é a questão da dúvida diagnóstica, se pseudocisto ou se o ON, né? Porque isso muitas vezes vai conduzir também o tratamento. A tomografia ajuda muito, porque ela já vai te dar alguns indícios, que é necrose ou não, né? Mas muitas vezes a gente está diante de alguns exames que não são tão esclarecedores, né? Não, Eles e esse não, paciente não não tinha dão uma muita história informação. clara, né? Esse paciente tinha uma É, história clara, você não conseguia fixar assim, foi no dia tal, né? é, exatamente. Então, E é isso aí que é o dia a dia nosso, né? Que, A pancreatite crônica mesmo e vai agudizando, você não sabe quando foi, né? exatamente. é, o Ecosiano colocou aqui que a gente está aparecendo MacGyver, mas eu acho o seguinte, é como você colocou lá, exige criatividade do intervencionista, né? O material é bom que seja bom, mas é quase sempre a gente tem que inventar alguma coisa para poder chegar no resultado, né? Esse lado de MacGyver eu acho que é inerente à especialidade. Né? Eu Desse acho você que, me vende demais, né? eu acho que Desse assim, você vai colar com cuspe, né? é o grande diferencial, acho, do radiologista intervencionista, né? Eu acho que é inovação, né? Essa questão de sempre querer fazer alguma coisa diferente e essa questão de É igual usar vocês várias técnicas, né? E a gente vai buscando uma coisa para outra, né? É. Então, a gente Esse sempre, negócio sempre de vocês acrescenta. colocar de coleção multiloculada, septada, e que você colocou fazer o com dreno, né, que o Francisco escreveu, eu já vi isso, um chinês fazendo isso em derrame pleural. Foi a primeira vez. Pior que eu vi só no RSNA, eu nunca li o artigo, mas o cara levou lá. Ele passava fio guia, preferência teflonada, até ele rebentar os septos todos. Introduzia, aí o fio ia rodando lá dentro e tentando rodar, quebrar o septo, e depois que ele fazia isso tudo, ele põe o dreno. Aí facilitava a drenagem. Né? Porque se você põe só dentro de uma loja, como é que a loja sumir e as lojas de volta fica tudo preservado, né? Esse eu achei interessante, é uma de MacGyver, né? E o Francisco falou que ele É, gosta de usar o o dreno também, né? Belarmino está comentando aqui, Rogério, que usava em Uhum. Portugal 8 ml de povidine, mais 2 ml de água oxigenada, injeta pelo Aham. dreno, mantém o circuito fechado 5 minutos, depois abre, mas nunca fiz. Eu não realmente nunca tive essa experiência. Não sei se o Eu Rogério também não conhecia, não. Água É, a oxigenada seria pré-hematoma. para quem? eu vi essa Para aula dele matar. comentando, assim, o dia que tá falando. Eu já É. vi ele comentando isso em aula aí. O Belarmino, que é do Porto, né? Ele Aham. injeta espovidine e água oxigenada, acho que dá uma. A questão do hematoma aí que eles levantaram aí, acho que foi o Diego e o Hércules ali. Eu tento a todo custo não Aham. mexer em hematoma. Eu Eu sou também não. daquela. Eu sou Eu também. eco os cirurgiões antigos, né? Que o menor, Aham. parafraseando o Não, às Dr. vezes tem que Silvio lá da funcionar para saber se é fisioterápica, né? hematoma, O né? Só menor para ver se não tem caminho, É, o Dr. Silvio infecção. falava, o menor caminho entre o derrame pleural e o MPM é o dreno de tórax. Ah, a minha opinião é que o menor caminho entre o hematoma e o abscesso é o dreno O, percutâneo.
A Juliana Já fala já com o Nilson. você põe o dreno, já já você infecta aquilo ali, dali a pouco as bactérias estão tudo digerindo aquilo ali, mas não sei se vai melhorar, né? O Nilson Figueiredo não gosta, não. Diz que ele prefere cirurgião torácico, né? Prefere fazer várias funções do que botar dreno, né? A não ser que já esteja infectado, né? Que aí acho que o dreno não tem, né? É. Tá tranquilo, E né? mesmo assim, Agora, se não Rogério, eu tá, prefiro também, mas se for um hematoma infectado, às vezes se o paciente tiver estável, às vezes eu prefiro esperar o negócio dar uma organizada. Não sei como é que é a Não experiência drena, sua né, com gente? O abscesso negócio não hepático drena. também. Abscesso hepático é a mesma coisa, né? Às vezes eu prefiro dar um tempo pro paciente, deixar organizar. Daí eu gosto de levar no ultrassom, porque o ultrassom você tem uma noção melhor do que é líquido, o que não é, e depois põe um dreno. Sim, E, em geral, depois do 10 antibiótico dias, uma também, semana, 10 dias de antibiótico. liquefaz. Eu falo que é igual estourar espinha, tem que esperar a espinha amadurecer. Todo mundo entende. ai, ai. É isso mesmo. MacGyver Teixeira. É um Mas assunto é muito isso. legal, porque É, na intervenção é um dos grandes sucessos que a gente percebe na hora que você ah, está ah, fazendo, você vê o resultado é imediato, é muito bom. Você dá alívio para o é paciente, gratificante. né? Mas é É cheio de gratificante. nuance, né? Isso é legal também, que a É, gente. Você tem uns casos assim, não tem. Cada caso tem a especificidade dele, e às vezes vem essas coisas, né? De pâncreas, biliar e tal, a gente sempre tem alguma coisa para considerar também, para usar a criatividade, né? e eu acho que assim, É, a gente tem que, eu acho que, como eu falei assim, ninguém mais capacitado para falar com o clínico que está indicando, com o cirurgião, de quais são os riscos, né? Que não é porque funciona bem, vai funcionar todas as vezes, né? Não é porque o paciente quase não sente dor que nunca vai complicar. Então, a gente vê isso com as biópsias aí, funciona super bem, mas de vez em quando complica, né? A gente passa uns É, apertos aí. Então, assim, às vezes não drenar, às vezes é melhor do que, né, não fazer nada, às vezes é melhor do que ficar inventando moda de fazer acesso maluco para chegar e tudo. A uhum. gente sempre tem que pensar assim, eu acho. Com certeza. pois é. É, E no nosso meio ainda a questão que a gente frisou bem aqui, que eu acho que é o dia a dia nosso, é essa, a questão social, né? O que a gente tem à disposição? E muitas vezes a pessoa está no interior, não tem uma tomografia, não tem, né, uma situação favorável ou excelente, mas então o ultrassom ajuda demais. E eu, É. sinceramente, Eu acho que a maioria dos radiologistas, né, dos ultrassonografistas, tem capacidade de fazer uma drenagem com a coleção, uma coisa mais o simples, né? Hércules, o Hércules Riani está perguntando se a gente usa o critério de 50 ml de coleção para não drenar, mesmo abscesso. Eu dreno volume bem menor. 20, 50 20 e poucos. ml. Eu tento muito analisar a situação toda, assim, né? Primeiro, leva em consideração o paciente, como é que o paciente está, se está estável, se não está, se está melhorando, se está piorando, né? Então, assim, se o paciente estiver piorando, talvez valha a pena drenar, né? Se estiver melhorando, talvez dá para segurar mais um pouco. Né? Como é que é a janela? Se a janela é fácil, se vai ser tranquilo, se é um procedimento de risco. Então, vou colocando isso tudo na balança, assim. Eu tendo a não drenar coisa de entre menos de 30, qualquer coisa que menos de 30 ml, 20, 30 ml, eu sou bem receoso, assim, prefiro não fazer. Talvez 50, se for mesmo abscesso, tiver clínica compatível, tudo, acho que não tem que drenar, mas acho que eu Eu acho colocaria que tudo na tem que. balança. Se for um negócio 10 ml, mas é muito tranquilo de fazer, eu acho que eu faço. É, é, Aí de repente só funciona e aspira, tenta não botar dreno. Alô? olha, já. Inclusive, não sei se vocês estão me ouvindo, eu acho que aconteceu alguma Não, coisa. Então, É, melhorou até o som. inclusive, eu acho assim, eu acho que a discussão é válida se coloca ou não dreno, mas drenar, funcionar e aspirar, qualquer volume, né? Então, se isso é importante, inclusive, para diagnóstico ou terapêutico, aí vai depender de cada caso, qual que é o problema do paciente, né? De abscesso, por quê, de onde, né? Mas, a princípio, você tem um acesso ali. Aliás, nem sempre você tem acesso, você pode, igual você comentou, em algumas situações, às vezes, diante de alguns casos, você pode transfixar algumas estruturas até para um benefício maior. Já fiz isso em CTI, às vezes, paciente grave, você precisava drenar e não tinha janela, às vezes, você tem que correr o risco, né? E, como diz um grande cirurgião, um amigo,
Nada como até 14, né? Você pode furar uma alça, mas não passa de 14, não. 14G, né? Do gel 14, desculpa. Bom, eu sou do tempo que eu fiz muita punção que não tinha dreno lá no Hospital das Clínicas, né? Eu fazia punção demais, e punções repetidas e tal. Hoje que está mais fácil, às vezes vem que é pulso, já coloco o dreno, porque eu sempre vai resolver mais rápido, entendeu? Mas meu limite foi caindo. Hoje, aos 30, 40, às vezes, se a gente vê que é purulento, com aquela sensação que pode ficar a doença mais arrastada, às vezes a gente coloca. Depende realmente da posição, de tudo que vocês falaram aí, né? E Ô, doença gente, de são Crohn, 9. doença de São Crohn, a 9 gente horas, tem eu estou com muito isso, vontade tô com vontade de encerrar a reunião, porque se a gente for falando, nós vamos falar a noite toda discutindo. Mas eu acho que a reunião foi ótima, adorei, gostei demais da sua aula, gostei muito dos casos também, viu, gente? Achei que ficou uma discussão bem interessante, enriquecedora, e nós precisamos repetir mais a dose. Falou, gente. Muito Obrigado, viu? obrigada.